Olá, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva no YouTube, sou o Nicolas. Hoje apresento a vocês este novo Alpine de 290. Haverá 2 vídeos, até mesmo vários vídeos. Sou o primeiro no mundo a lançar um vídeo em ponto de vista na estrada com a câmera aqui para mostrar como é. E já são dezenas de milhares de vocês que viram isso, o vídeo, e é completo na estrada. E haverá um vídeo dedicado a este carro na pista, pois também poderemos testá-lo na pista. Pensei que iria separar, porque a maioria das pessoas vai usá-lo na cidade, em Paris e tudo mais. Outros talvez queiram se divertir. Mas para os curiosos, vocês também podem ir ver no canal, então não hesitem em se inscrever e clicar em like. Tudo isso, tudo isso. Hoje é o teste na estrada, vamos dar uma olhada. Não vou fazer uma apresentação detalhada novamente, já fizemos isso no estúdio, com várias versões. Hoje falaremos sobre aspectos concretos e relevantes deste carro, como suas performances e especificações. Depois vamos testá-lo em todos os tipos de estrada, montanha, autoestrada, tudo isso. Já que estamos interessados, vamos falar sobre preço. A versão Gran Turismo, a entrada de gama e primeira edição, parte de 34.700 euros, 42.200 com os bônus deduzidos até o final de 2024 e basicamente você tem até março de 2025 para registrar seu carro para ter esse bônus. Em termos de acabamento, haverá o Gran Turismo Premium, o Gran Turismo Performance, o Gran Turismo S, que é o que estou testando hoje, e haverá as primeiras edições, que serão edições especiais, com a azul, a beta, a preta e a cinza, exatamente. O carro terá 2 tipos de motorização disponíveis. 180 cavalos então, isso será na versão padrão, e depois haverá os 220 cavalos, como estou testando hoje. As Gran Turismo Performance, por exemplo, serão de 220 cavalos, as Gran Turismo S também, então isso permite ter um carro um pouco mais potente. 180 cavalos, um pouco mais que o R5, confesso. Eu pensaria 2 vezes antes de comprar. Pode ser uma opção para quem quer um R5 com alguns upgrades. Pois é, este Alpine A290 é basicamente o Renault 5. Ele apenas foi modificado bastante profundamente. Tanto ao nível do chassi, dos trens de rodagem, dos motores, do visual, a ampliação das pistas. À frente, ainda mantemos as mesmas luzes, mantemos muitas coisas que são comuns, mas é um carro radicalmente diferente. O R5 que tínhamos fica nas estradas do Estoril. O chassi é já incrível para um carro do estilo. E aí, eu admito que você vai ver neste vídeo, ela segura muito bem a estrada. É necessário ser bastante forte antes de brincar com ele, mesmo que queiram que seja brincalhão. Veremos isso na pista, o lado brincalhão, pois você precisa controlar e fazê-la girar. Acho que é um uso bem esportivo. Quem vai querer? Enfim, na estrada tentaremos maltratá-la de qualquer jeito. É um carro compacto. Ela mede 3,99 metros de comprimento abaixo de 4 metros e 1,82 metros de largura. As pistas são bem largas, principalmente na passagem de rodas, com 1,52 m de altura. A bateria é idêntica à da Renault 5, com 52 kWh. Ele anuncia 380 km de autonomia, um pouco abaixo do R5, devido aos apêndices aerodinâmicos e aos pneus mais largos e esportivos, que têm maior aderência. Veremos o que isso resulta em termos de consumo. Faremos um debriefing no final para discutir isso. Para o carregamento podemos carregar até 100 kW, com aceleração de 0 a 100 em 6,4 segundos. Você me conhece? Claro que vamos experimentá-lo. Velocidade limitada a 170 km por hora, o que geralmente é suficiente para a maioria dos casos. E este não é um carro feito para rodovias, então, em estradas menores a 170, você já não tem mais sua carteira de motorista. Temos vários níveis de recuperação, desde uma roda livre até 3 níveis diferentes. Temos 2 sons de motor, então veremos isso no interior enquanto dirigimos. O que isso adiciona? Porque um carro elétrico sem som, sem nada, pode ser poderoso. Se não sentirmos um pouco como sempre estivemos acostumados, falta-nos algo e perceberemos. Isso foi retrabalhado com Vialete. Vamos ver o que dá. Falaremos mais sobre isso no teste também. Ela estará disponível em 4 cores: cinza, preto, azul e branco. Assim, acho que o branco é o que fica melhor, o branco. Com essa combinação de rodas, eu acho que fica bom. Perfeito. Há também a versão beta que você pode ver ali, que é bastante bonita, com suas rodas específicas que realmente se assemelham ao carro conceito da beta. Eu gosto. Qual você escolheria, a da esquerda ou a da direita? Eu realmente gosto deste pequeno Gran Turismo Sport, ele se sai muito bem. Por ser um carro elétrico, é um pouco mais pesado que um esportivo convencional, mas ainda assim mantém um peso contido. O 1.479 kg. Não esqueçamos que o pacote de bateria é pesado.
Por outro lado, os motores são bem mais leves. Isso resulta em menos de 100 kg entre motor e transmissão, enquanto um motor a combustão, com os pistões, etc. O óleo e outros componentes pesam cerca de 150 a 250 kg nesse tipo de carro. Então, o peso aumentou no motor, mas recuperamos um pouco na bateria. A vantagem de um carro urbano é o 10,20 metros muito prático para a cidade. Ela se esgueira muito bem com uma suspensão realmente modificada para isso. Os trens de rodagem, os cubos e os triângulos modificados. Na traseira e frente temos multilink, está ajustado nos mínimos detalhes, você vai ver. Nas versões, teremos, dependendo das rodas e das estações, diferentes tipos de pneus. Podemos ter o Michelin Pilot Sport 5S, podemos ter o Alpine e podemos ver o Pilot Sport elétrico veículo. Você pode escolher entre 3 relógios diferentes. E aqui temos o 5S, que se agarra relativamente bem em qualquer tipo de clima. Os freios dianteiros do Alpine são da Brembo, com 4 pistões e 320 milímetros. Temos uma mordida muito boa. Primeiro, uma recuperação elétrica, que leva a uma desaceleração de 0,3G, o que é bastante bom. E antes de bater nos freios, então, os freios no final têm apenas uso esportivo, porque caso contrário, a frenagem elétrica será relativamente eficaz para o uso diário. E encontraremos rodas de 19 polegadas em cada vez. As rodas grandes são usadas para acomodar os freios potentes no interior, algo que também é visto nas asas. O carro foi ampliado em 6 semi em relação ao R5. No mundo automotivo, 6 semi é uma diferença enorme e ocorre muito rapidamente. Temos carros em 2 tons. Nesta parte não há o brilho como no R5, apenas o logotipo Alpine no interior. As câmeras para assistência na condução, condução nível 2, e as luzes são as mesmas do R5. Aqui marcamos Alpine para lembrar os antigos tempos com isso, isso e isso. Nas primeiras versões, o Alpine será em azul. Aqui, ele está em preto. Contrasta bem com este carro, mas os 10 são para lembrar os carros da época em que colocavam fita adesiva. Temos os padrões de flocos nas grades, na parte inferior, há muita superfície fechada. O pisca está aqui embaixo. É bastante bonito. A pequena placa de plexiglass com o 10 ainda está aqui, mas é específica desta. Em vez do pequeno olho no R5, lâminas totalmente pintadas. Apenas a parte de plástico possui os sensores de assistência à condução no centro. É bonito, com as cortinas de ar ao lado e a expansão das asas bastante incrível. Deste lado, encontramos nossa porta de recarga, então até 100 kW. Temos também o 11 embarcado, temos as rodas que são simplesmente sublimes, com os pneus que combinam. Enfim, acho que este lugar é magnífico. Com o deslocamento das asas, essa parte inferior do carro que se destaca muito do carro, eu adoro, toda essa parte da frente é incrível. Rodas de 19 polegadas com vários estilos, tanto na dianteira quanto na traseira, com asas alargadas. Encontramos essa parte para nos lembrar dos carros esportivos da época. O bicolor, como eu te disse, isso aí, essa faixa que contorna o carro, assim como o R5, para lembrar o que era feito naquela época. Pequeno pedaço de 3/4 traseiros. Admita que você precisa de uma. Essa carro é apenas ultra sexy. Tanto quanto o R5. Já achava ela incrível, essa então acho ainda mais uau, com o efeito musculoso dessas partes que são alargadas, as luzes que ficam bem, enfim, ela é incrível. Adoro em branco assim, além disso, ela existe em preto, em azul. É bonito. Na traseira destaca-se a antena, o pequeno aerofólio que contorna o veículo e a terceira luz de freio no vidro inclinado. Nesta parte temos a traseira de um R5, mas a partir daqui ela se alarga. O Alpine, observe aí com a 290 Gran Turismo Sport para a versão que você escolheu. Então, eu acho que haverá a Gran Turismo S. Não será marcado Gran Turismo Premium, por exemplo. Mas não sabemos quanta potência ela tem se não conhecemos os acabamentos. Em seguida, tudo está pintado até a ponta do difusor na parte de trás. Ela é realmente muito sexy, eu gosto muito, e esse pequeno detalhe branco também, para ampliar, digamos, olhe tudo isso, as partes retrabalhadas nas laterais, essas partes, sim, é realmente muito bonito. O que vocês acham? O que vocês acham deste Alpine? Deixem seus comentários. E isso também, que é uma parte que faz um pouco tipo de aerofólio aqui, que contribui para a aerodinâmica também. Ou no R5 é apenas uma faixa, você sabe que é mais plana? Hop, abrimos o porta-malas com volume de 326 litros, aqui 326 litros. Isso me permite colocar minha grande mochila de caminhada, veja o tamanho que faz. E se eu colocar a mochila aqui, eu coloco isso ao lado. Você conhece o princípio? O Nicote entra 326 litros. Isso cabe no interior.
Há um pequeno compartimento embaixo. Temos um som desviado com subwoofer. Vou mostrar rapidamente o interior de novo. O mais importante será testar este carro. Então, no que diz respeito aos assentos traseiros, neste carro temos portas totalmente de plástico na parte de trás. Em um carro que ainda vale mais de 40 mil euros, um pequeno esforço poderia ser legal. Pelo menos para o corredor lá, por exemplo, o interior. Por outro lado, o estofamento é incrível. Temos um verdadeiro acabamento em couro. O couro é simplesmente sublime nessas versões. Aqui Gran Turismo Sport, o azul, o branco, fica perfeito nele. É muito, muito bonito. Fixação Isofix nos 3 assentos. Então, 3 bebês aqui dentro para arrumar. Hop lá. Então, por outro lado, né, o interior. Quando o bebê mede 1,80 m, bem, aí é outra história, porque olhe para o Nicolas, 1,80 m, fico em pé, minha cabeça bate lá em cima e à esquerda, mas meus joelhos estão aqui. Tenho a impressão de estar no cinema, sinto-me tão alto aqui porque sou alto. O teto acolchoado com pequenos LEDs é muito bonito, mas quando fechamos aos 80 é complicado. Claramente é um carro 2+2, eu diria quase como o R5, é exatamente o mesmo interior em termos de espaço. Para os pés. O piso é alto devido ao pacote de bateria, então minhas pernas ficam bem dobradas. Ainda sobra espaço no joelho. Já o encosto é muito firme. O assento parece estar bem, mas como eu, que sou um pouco alto, tenho as pernas bem levantadas. Todo o meu apoio é feito exatamente aqui nesta parte, aqui do bumbum, então pressiona um pouco mais. Uma viagem longa é mais incômoda, mas não é necessariamente feita para longas distâncias. Este carro, o que na autoestrada, você sabe, faremos apenas 200 km, então por que não? Mas os assentos estão posicionados muito baixos, tenho pouco espaço para passar meus pés sob os assentos. Depois, é um carro muito bom para as 2 pessoas da frente, especialmente para o motorista. Podemos levar amigos no banco de trás para passear, ir à cidade, por exemplo. Temos os bolsos aqui, temos uma tomada de isqueiro, sem porta USB. É um pouco lamentável em um carro como esse. Isso poderia ter sido um plus, mas o acabamento é legal e quando vejo a frente, me dá muita vontade de estar na frente. Principalmente feito é para motivar seus amigos a comprar. Eles não devem ficar atrás, ainda é um carro de 5 lugares. Temos o cinto aqui, se eu vier aqui, ai, uau, aqui, nos movemos, isso, não? Os cintos são montados em tiras, então é um pouco mais prático, conseguimos deslocá-los um pouco. Neste lugar, o encosto é mais macio, isso é engraçado. O assento é um pouco mais macio, mas parece o de uma moto, então é um pouco curvado assim. Deste lado, eu não tenho muito apoio, mas tenho um pouco. Como o encosto é macio, eu me acomodo um pouco nele. Sim, não é ruim, na verdade. Isso pode funcionar. Não é necessariamente mais desconfortável que o lado apenas para sentar, que se move um pouco e pode machucar o bumbum. No final do lado, como de costume, antes de mostrar a frente, vou levá-lo para dar uma volta no carro assim, na realidade. Gosto de fazer isso porque dá uma outra perspectiva quando me movimento. Desta maneira, nada mal. E agora, então eu vou voltar. E como é o interior, então a porta, aqui em couro, então é couro de verdade. Desta vez não é reciclado. Das palavras dele ontem, temos pequenas escamas de peixes. Se for original, nunca vi isso como motivo. Na parte de cima, parece que eles também colocaram uma parte em couro. É difícil, eu teria gostado de um pouco de espuma, de qualquer maneira. Na parte inferior, plástico padrão com o som dos vialês. Não vemos necessariamente isso aí. No alto limiar da porta alpina, veremos apenas uma pequena placa colocada, sem iluminação. Observe que a parte inferior da caixa está vazia. Queria mostrar isso, pois veja como se sobressai do carro. Isso é maior do que minha mão quase, e ainda assim eu tenho mãos grandes, então é o mesmo. Nas laterais, as asas alargadas, isso realmente leva a algo muito legal. Em seguida, os assentos aqui dentro, em azul assim, são realmente bonitos. Temos 290 aqui, que está bordado com a pequena bandeira da França Alpina na parte superior, então podemos ver aqui. Então está impresso no couro deste lado, o mapa. Obrigado Alpine, enfim, por ter feito um pequeno esforço afinal. Eles apenas mudaram o plástico deste lado, pois do outro, seja um Clio ou um Alpine, é sempre o mesmo mapa, mas ao menos fizeram esse esforço.
pequena borracha aqui teria sido bom para evitar esses pequenos ruídos. E também encontramos esse material aqui, como o cartão aqui com o A290 também deste lado. Lá. Bem, é bastante bonito, o acabamento aos olhos é muito legal. Duplo pedal neste local, com o acelerador, o freio e um grande apoio para os pés onde está marcado. Alpine também. Vamos então para o interior, assento manual ligado. De um lado é mais rápido. Há apenas uma coisa que eu poderia criticar que eu vi ao dirigir, porque eu já dirigi várias horas com isso. Quando estou aqui para frear, na verdade, meu pé não acelera até o fim no pedal. Então, para começar a frear, sou obrigado a levantá-lo bastante. E então venho aqui, e acho que eu teria gostado talvez do pedal um pouco mais alto do acelerador. Isso é a minha pequena coisa de lá, como na Renault, o MySafety pessoal, para desativar as ajudas personalizadas, desativar o São Paulo. Aqui, ajuste a altura das luzes. Encontramos os ventiladores de cada lado e este ambiente interno que é realmente muito agradável. Admito que assim é muito bonito. Uma pequena crítica que eu poderia fazer ao volante, agora que dirijo bastante este carro, é que apesar de bonito, é muito bonito. O pequeno toque no vértice da borda, falar na estrada, você vai ver, é impressionante. A perna do volante é muito grossa, o que atrapalha ao dirigir. Para mim, essa parte grossa aqui e do outro lado atrás é igual, é bastante espessa, assim como na parte inferior. Lá eles colocaram uma parte muito espessa atrás e bem, essa parte não é muito útil. O que, quando eu vou dirigir, acho um pouco imponente e gostaria que fosse um pouco mais cavado nesse local depois, é isso. E eu que tenho mãos grandes, por exemplo, estou aqui conforme... Quando eu vou brincar com isso, eu vou tocar botões um pouco por toda a parte onde é necessário. É necessário ser muito preciso nos movimentos e, como se pode observar, ele não é completamente redondo. De fato, há uma parte entre parênteses. Aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto, aqui é assim, aqui não é o mesmo arredondado. É preciso adquirir o hábito em uma condução muito esportiva. O Alpine no centro em azul, isso é a recarga. Então eu vou poder olhar embaixo, lá embaixo, bem embaixo à esquerda, você vê o pequeno detalhe azul que muda. Então isso vai ser a recarga. Em 4 níveis, quando estou a 0 é roda livre total, nível 1 é recuperação de 1 a 110 de base, nível 2 é um pouco mais, nível 3 é muito mais. Testaremos isso, é claro. Os modos de condução aqui, temos o modo Save, temos o modo normal, o modo Sport, o modo personalizado aqui. E ouça, quando estou no modo Sport, há um som que se faz presente no interior para te dizer: ei, cuidado, você está no modo Sport. Então, isso é o som artificial do carro, então não é ruim. Depois vamos poder mudar as vistas aqui. Então, como de costume, a animação com o sistema de posicionamento global, temos o Android Automotive integrado, algo bastante simples com os auxílios de condução. Vemos que as animações são legais, talvez sejam um pouco lentas, eu acho. Sim, é um pouco de fluidez. E aqui podemos ver que a bateria, aliás, ela tem 100%, isso me indica 358 km de autonomia. Então, 360 na cidade, 100, 90, se eu só fizer autoestrada com 100%. Não esqueçamos isso, é de 100 a 0, é o seu negócio atual está aí, então eles marcam para você. De acordo com os últimos 100 km, aproximadamente o consumo que você vai ter e o número de quilômetros restantes com a bateria que vai até 0%, a seguir encontramos sempre isso, como na Renault. Para a música, limpadores e piscas deste lado. E farol com luz automática. Pressionamos aqui para ter o farol alto automático. A tela. Não vou mostrar essa novamente, não necessariamente. Então temos atalhos. Lá em cima temos um botão Home. Então isso é o botão Home. Eu pressiono aqui. Podemos ter widgets. Temos os aplicativos bem aqui. Vocês conhecem isso? No R5 fiz um vídeo dedicado ao R5. O Alpine será o mesmo, exceto que este terá algo específico. O Mic Canal. Isso também, vemos o anúncio na televisão, no momento é esse. Dados ao vivo, treinamento, desafio. Desafio, a coisa vai me colocar desafio, agilidade, potência, resistência, agilidade, por exemplo. Eu posso ter isso, está bem, eu continuo. Deve ser feito em circuito, não na estrada, pegando o máximo de G040, 045 e 055. O retorno a não. Eu posso ter os desafios em ascensão e potência. Isso vai fazer basicamente um controle de lançamento. Ele vai me propor a fazer o controle. Eu preciso chegar ao melhor tempo possível. A resistência vai ser mais com a bateria e no circuito. Olhe, eu tenho a pressão dos pneus e também a temperatura dos freios.
É bastante incrível um carro ter a temperatura dos freios. E olhe, até mesmo acionamento das passagens ao redor. Posso fazer isso manualmente ou automaticamente, se calculado por um sistema de posicionamento global. Então, isso é a exclusividade deste Alpine e acho bastante legal se desafiar um pouco tudo isso. Depois, ventilador. O bloco de lima da porta USB é um lugar aqui. Existe carregamento por indução? Não tenho certeza se eles carregam por indução. Aqui, a caixa, como em um 110, o lugar para o cartão. Aqui, como eu estava dizendo, né? Estou voltando de misturar os caras. Pequena coisa que adere um pouco o freio de mão, o hot hold e a pequena caixa. Esse lugar aí, porta-luvas, é o mesmo que os R5. Temos esse espaço aqui que é eliminado. Não sei se será assim em todas as versões, como no 5 ou apenas nas de alto padrão. Ilumina-se aqui, temos uma luz ali e nas portas lá embaixo. Né? Não sei se vocês estão vendo ali. Que ilumina um pouco o interior à noite. No espelho retrovisor superior sem borda, os toques de LED bem aqui, o botão Save Our Souls, o pequeno espelho com seu LED para cartão e este teto acolchoado aqui. Enfim, vamos experimentar este carro na estrada. É isso que me interessa mais agora, ver o que isso dá. Além disso, é suave, com as escamas de peixes e o Alpine lá embaixo. Vamos ver na estrada o que ela oferece. Esta A290, como eu disse, farei 2 vídeos, um dedicado à estrada, o que muitas pessoas acabarão fazendo com este carro, e um dedicado ao circuito. Vamos ver se conseguimos nos divertir. E já, normalmente, pelo que os engenheiros me disseram, já há maneiras de se divertir bastante facilmente com este carro, mesmo que estejamos na estrada. Então, agora, o que vou fazer é reconectar meu CarPlay iPhone de Nicolas CarPlay e sair para dirigir diretamente. Ver como é nas pequenas estradas de Palma de Mallorca. Então, dirijo aqui como a saída e eu parto daqui. Ajustando muito, vamos lá. Então, um pequeno. Estão presentes imediatamente no carro. Quando dirigimos em uma direção agradável, isso parece legal. Para um carro do dia a dia, ainda temos um volante grande. O som é original. Poderíamos dizer que é de uma suspensão, pois estou realmente descobrindo o carro agora. Com você, partimos com uma bela vista do mar ao fundo. Agora, estou no modo normal com um pedal progressivo. Pelo feeling, é super cauteloso. Começo com 100% de bateria e 346 km de autonomia, o carro foi 100%. Estou partindo, liguei o ar-condicionado, está 25 graus lá fora. Sempre mantém 25 no interior do veículo. Eu gosto é que tenho a impressão de que há um bom isolamento acústico do exterior, um pequeno som na aceleração e recarga. Há algo se movendo lá dentro, eu não sei o que é. A coisa do pendrive, vamos colocá-la em outro lugar, vou escondê-la lá. Então o som artificial é bastante agradável, é um pequeno som imersivo que traz um pequeno algo a mais. Ao acelerar rumo ao meu objetivo, não será de qualquer maneira. Por hora, o foco é construir a estrada e avaliar os resultados nas vias menores. Quando estivermos no modo esporte também, e por exemplo, quando eu pressiono no modo esporte, normalmente temos um som diferente, que é mais presente, testaremos isso também mais tarde. No entanto, eu sinto imediatamente no modo esporte, a direção se tornou muito mais pesada, e não necessariamente para o dia a dia será o ideal. Depois ao modo save, o modo save, que ok em save, ele passou para a roda livre total. Então, como os níveis de recuperação podem gerenciá-los, o modo save, seu objetivo é fazer com que você ande em roda livre, fazendo você rolar no ímpeto pelo maior tempo possível. Assim que eu solto roda livre real, 100%, eu desativei os bips aqui. Então, em save lá, por exemplo, em uma descida, eu posso antecipar e me deixar levar. Isso eu gosto muito. Por exemplo, para a cidade, vamos deixar o modo normal com uma recuperação muito pequena. Eu ainda posso colocar a roda livre ou os outros modos com mais recuperação. Em todos os modos, quando eu acelero novamente, é bastante agradável. Então aqui temos estradas a 120. Eu vou fazer um pequeno bosque, 90, não é ruim. É diferente do R5 totalmente a impressão do ambiente. E mesmo se é o mesmo, não é igual. Então o que eu gosto de fazer é colocar meus auxílios de condução no modo. Então 1,90.
suspensão parece interessante, não é ruim. Gosto de ver na estrada pequena o que vai dar um pouco de rolamento. Temos pneus mais largos também, pneus mais esportivos, não é ruim. Vamos ver 90, 120, já que aqui é uma estrada a 120, aceleração total. O medidor é muito estiloso, adorei o que acabou de fazer nele. Você precisa aqui, o filme é incrível. Está bem, então, isso retoma muito bem com o pequeno som e tudo. Aqui, as estradas são 120 km por hora da Espanha, na autoestrada a 120, um pouco de barulho do vento. Adoro ver nos retrovisores as asas arqueadas ao redor das rodas, é agradável. Na subida, retoma, está muito bom, temos potência, torque e uma boa resposta aqui. Um país, um pedal muito progressivo, em qualquer caso, normal, ainda precisa pressionar. É o começo da corrida e é muito fluido. Isso também permite justamente poder brincar um pouco mais com o pedal, sem ter algo brusco. E eu admito que isso não é nada mal. Também podemos colocar as asas, direções, reguladores adaptativos, centralização de madeira, tudo isso. 120 não é ruim, mas se eu colocar um pequeno pedaço a 130 aqui, só para contar a história de... Temos um pouco mais o barulho do vento, mas não é absurdo. Mesmo em alta velocidade, o carro parece super estável, parece reativo. Temos um pequeno ponto médio aqui, projetado para ser rápido e justo, sem grandes movimentos para esquerda ou direita. O chassi parece muito legal e parece ser confortável. Além disso, porque quando ela se inclina um pouco, sinto que quando venho me apoiar, ansioso para levá-los nas estradas secundárias. Normalmente eles tinham zerado todos os consumos. Vamos ver o que vai acontecer em todos os tipos de estrada, começando pela autoestrada. Aqui meu objetivo é mostrar a vocês, como sempre, os testes de consumo e depois veremos. E eles vão falar sobre overtakes. Deixa eu ver, lá com o pedal lá no fundo, sim, eu estou, por exemplo, 10% do pedal. Na verdade, é como se eu pressionasse até o fim, sem ter que mover o pé. Então estou aqui, eu fiz um pouco e não faz nada. Se eu soltar o pedal assim que eu pressiono um pouco, isso me dá o impulso. Como se eu estivesse pressionando o acelerador ao máximo. É engraçado, qual é a diferença entre eu pressionar o acelerador ao máximo ou pressionar aqui? Mas fazer isso é a mesma coisa, é apenas uma maneira diferente de fazer. Por que não? Interessante não dizer, mas o que você prefere, pressionar com os dedos assim? Ou ainda assim brincar com o pé? Então, o fato de me fazer uma coisa nova, eu não acho que vou usar muito, porque eu prefiro ainda assim gerenciar com o meu pedal, mas isso te dá um kickdown bastante reativo. E é verdade que isso vai de imediato, sem ter que ir até o fundo do curso do pedal, para então ter esse momento de... É uma proposta bem interessante. Com tudo ativado, a condução de nível 2 é bem agradável. Vamos verificar se o volante é capacitivo ou não. Se você está dirigindo, agora está indo muito bem no grupo. Não, temos um sensor de torque no volante, então precisamos deixar um pouco de força para mostrar que estamos realmente aqui. Os engarrafamentos estão muito bem. O carro desacelera corretamente e as asas para dirigir funcionam bem. É um pouco o daily ideal. No final, é um pequeno carro elétrico, bastante compacto, esportivo, com um pequeno caráter dinâmico, um visual sexy, interior agradável, um bom som, um preço um pouco mais alto que sua irmã menor, La Cinq, mas com um visual mais atraente. O R5 é uma excelente opção para quem não é fã de carros esportivos. Seu visual, cores e estilo pop o destacam. Isso quer mostrar seu caráter um pouco mais esportivo. Claramente, o que faltava no R5 era exatamente esse aspecto de que funciona. Ela está aqui justamente para preencher essa falta de esportividade no R5, que já tem um chassi bastante incrível. Você viu quando eu a testei nas pequenas estradas de Estoril, onde fiquei bastante impressionado com o R5, aliás. Então, essa das pequenas estradas de montanha. Então, na autoestrada, em fase de aceleração, mesmo estabilizando o motor força um pouco, eu sempre ouço um pouco desse assobio, como eu havia descrito no R5, ouço um pouco. É a engrenagem, como os engenheiros diziam.
são sons que são marcados, ainda mecânicos, então faz um pequeno assobio que acontece nos carros elétricos. É leve, né? Então com um pouco de música não o ouvimos mais, mas sem música ele é um pouco perceptível. Pouco perceptível, ele está a 120. É bastante agradável. Estamos ultrapassando o carro, ele é agradável de dirigir, o volante é bem grande. Bem, eu tenho mãos grandes, uso tamanho L para as mãos. E quando coloco minhas mãos, por exemplo, aqui neste ponto, onde ficam os polegares, é bem grande. Com as partes de plástico, sinto que não consigo fechar bem as mãos. Depois, na parte superior, está bom, mas acho que essa região aqui pode estar um pouco grossa demais. Gostaria que fosse um pouco mais cavado aqui, veremos no circuito o que isso dá. Mas um pouco mais grosso para se acomodar bem assim. E notei que o OV, se eu tivesse o pé um pouco no pedal, mesmo durante as assistências de condução, funcionava. Não a 100%, porém, testo tudo a cada vez, gosto de mexer um pouco em todos os botões. Estou a caminho pela autoestrada por cerca de 30 km. O trânsito está um pouco lento devido a um pequeno engarrafamento, mas seguimos adiante. Depois iremos para as pequenas estradas agradáveis. Ok, farei um teste para lhe fornecer as informações de consumo antes de nos divertirmos. E claro, ao dirigir nas estradas, queremos aumentar o consumo para nos divertir um pouco. Desde agora, tenho feito muitas rodovias e alguns atrasos. Há pequenas áreas onde estava um pouco mais lento. Tenho uma média de 20 kWh no sangue e alegria, agora eu fechei. Pouco gosto a 130 mesmo assim, mas por volta de 23, mais ou menos, quando se anda a 130 km por hora. Então agora, por exemplo, eu toco meus freios e estou em regeneração zero roda livre. Eu também gosto de antecipar, por exemplo, ao sair de uma autoestrada. Lá eu tenho um livro que sempre me parece bastante discreto, é bastante agradável. Os trechos na autoestrada são bem feitos, mas é importante saber que nessas vias a autonomia do veículo será consideravelmente menor. Acima de tudo, aprecio que eles nos mantenham informados, como eu mostrava no painel de controle. Então, por exemplo, ele me disse que seriam 163 km se eu ficasse na autoestrada ou 309 se eu ficasse apenas na cidade. Ou 270 em misto, como estou fazendo agora, então por enquanto estamos a 20, vamos chegar na cidade. Há um grande ponto positivo aqui. Aliás, é até um pouco mais divertido depois em estradas onde não haverá ninguém para o consumo, mas só por agora, só o fato de ter reduzido o efeito, algumas centenas de metros, isso já reduziu meu consumo. E eu farei um pequeno resumo depois, porque meu objetivo é fazer um pouco de um mix. Agora, estamos chegando na cidade, para a cidade, né? Um pouco de roda livre, como eu disse, eu gosto disso. Depois, temos várias opções de recuperação. Temos 4 níveis de recuperação. O quarto, ele realmente freia bastante forte. O nível 1 do freio de motor de um Alpine a 110 freia como se estivesse a 110, não esqueçamos disso. Um motor pequeno de 1,8 litros com poucos freios no final em uma pista de gelo, mesmo em uma RS ou qualquer outro modelo. Isso não permite ter grandes também, mas faz uma pequena recuperação, como um levantamento de pedais. Depois, para aqueles que gostam, mas a potência máxima que no final, nível 3. O que primeiro nível é 0, faz 0, 1, 2 ou 3 e não vai até a parada. Não temos um pedal único ainda, por exemplo. Aqui eu solto completamente e o carro vai continuar rodando até 8 km por hora. Temos o Rampage, o que eles chamam, então é assim que soltamos o pedal. Bem, o carro vai continuar rodando assim, até 8 km por hora. E então, não mexa nos freios, eu solto, e mesmo soltando os freios, o carro vai continuar até 8 km por hora. Então agora se estabiliza exatamente em 7, até mesmo 8, é isso. Isso também é uma pequena vantagem no trânsito, permitindo que você se divirta, soltando o freio e deixando o carro avançar. A Renault nos disse que isso vai acontecer com o Renault 5, já que o Renault 4 chegará junto. Essa é a base do Renault 5, então quando chegar no R5, também chegará neste Alpine. Já que também é comum nos sistemas, etc. A vantagem em comparação com o 5 é que aqui temos algo para ajustar a regeneração, que é bastante bom. Algumas pessoas adoram o One Pedal, outras nem tanto. Para mim, depende da situação. O que eu mais gosto é a roda livre, para mim isso é o mais importante e o que realmente me agrada. Acelerei levemente o carro, gosto de voltar ao ponto morto, fazer um pequeno hop-tack ponto morto e deixar rolar. Chegou lentamente. Gerenciar com meus irmãos é questão de gosto pessoal. O que depois do tipo de pedal único com o truque Regine não é ruim. Por exemplo, para um pedestre, eu os vi de longe.
Eu desacelero, mas ainda preciso frear no final. Com um verdadeiro pedal único, eu poderia apenas soltar. Isso me faz brincar apenas com o pedal do acelerador, e quando nos acostumamos não é ruim. Há pessoas que fazem apenas isso. Às vezes, em emergências, eles se esquecem de frear. Mas, para a cidade, por exemplo, na grande recuperação, eu gostaria que isso, freasse mais no final, por exemplo. Para antecipar no trânsito, em estradas pequenas na montanha, isso pode ser bastante interessante. E sempre temos uma resposta diferente no pedal também, dependendo da Regine. E sentimos um pouco a Dodani, sentimos que o carro é firme, mas o conforto é bom. 18,8. Isso aumenta um pouco por estar chegando nas montanhas. Fizemos muitas autoestradas lá normalmente, o consumo aumentou. O que vamos fazer é subir a montanha e nos divertir. Vou resetar os contadores para 0 mais tarde para ver o que dá. Bom, agora vamos começar as coisas sérias. Viemos aqui com o 3, eu consegui me lembrar. Competimos com um 3 e eu tinha 1-3, que é bastante incrível nesta mesma estrada e foi muito legal. E em termos de potência, temos mais do que o necessário. Então não vamos esquecer que é um pequeno carro do dia a dia, né? Um pouco esportivo e que não é necessariamente um super carro. Então, em termos de direção, os ANS, isso vira super fácil. Bom, o som é legal. Freia progressivamente, no entanto, então não é uma mordida que ataca forte. O pedal é suave e agradável. Vai ser necessário pressionar um pouco mais forte se quisermos que freie forte, mas não temos uma mordida forte desde o início. E ao mesmo tempo estou em regeneração 0. Isso vai mudar um pouco em um ano? Isso não muda porque no final, como pressionei forte, não fará necessariamente diferença. Nesse momento prestamos atenção porque há bicicletas para buscar e ultrapassamos e... acelera bem, parece que está segurando bem. Se frearmos forte, freia bastante forte, acelera bem. Então tem potência, não é uau, mas isso faz dela um carro bastante agradável. Na aceleração não ficaremos mais impressionados, e sim no chassi quando vamos nos divertir, na minha opinião. Então eu não vou fazer tudo e qualquer coisa na estrada porque continuamos na estrada, no entanto, no circuito. Amanhã estou bastante ansioso para ver, é bastante agradável. Vamos em frente. Então no esporte, com uma direção que muda um pouco mais de barulho, então lá sentimos a presença, realmente é legal, né? O carro super bom. Na verdade, o que é desconcertante é que vemos para o carro é fácil. Na verdade, eu digo a ela para ir a um lugar, ela vai sem fazer perguntas. Eu respeito os limites do teste de 90 aqui e tento respeitar o máximo possível. A posição. Isso parece um pouco com a posição de um carro urbano. Então, para o lado ultra esportivo na posição, não é o ideal. Por outro lado, os assentos são muito firmes. Há um bom espaço para descansar os pés. Ótimo trem. É realmente necessário forçar muito, muito antes de colocá-la em falha, sabe? É bastante impressionante. Extremamente bom, freia forte quando nos dedicamos um pouco mais. A aceleração, é progressiva. Deixa o São Paulo para que justamente não fique patinando de qualquer maneira. Mas ela dirige muito bem as crônicas, faz seu trabalho super bem. Se for necessário frear forte, freia muito bem. Isso é como fazer um ótimo trabalho. É preciso levá-la longe, muito longe, para colocá-la em falta, como usar. É agradável. Aqui desative o SP, o que é a espécie. Desta vez, quando os ativamos, ele está totalmente desligado, tanto para a motricidade quanto para o controle de tração. E não, isso vai até bem assim. Ela consegue me autorizar bem. É bastante impressionante. Não é ruim. Há algo para se divertir. Então aí, aumentamos, no entanto, o consumo. Mas estou bastante impressionado, na verdade. Ela é tão fácil, vamos rapidamente começar a andar rápido e facilmente, sem nos colocarmos em perigo.
Ela é super saudável e, francamente, ela faz exatamente o que você quer. Você diz para ela virar. Ela vira. É bastante impressionante mesmo. Eu gosto muito da aceleração, o som traz um lado legal, eu admito. O bom é que, por exemplo, ao dirigir em velocidade estável, não teremos um barulho muito presente e incômodo. Então, eu tenho o lado divertido e quando eu solto e estou a uma velocidade estável, ele desaparece, para não ser incômodo. Não é bastante bom, eu não sei muito bem o que esperar, mas é agradável, francamente. Eu não vou esconder que é muito agradável. E ao dirigir de maneira tranquila, ela é extremamente agradável. Mesmo em pequenas estradas de montanha, você provavelmente se decepcionaria morando lá. Há um chassi incrível, pneus muito bons, um lado esportivo claramente agradável no nível do chassi, é muito saudável. Eu gosto muito. Realmente, se eu quiser colocá-la um pouco, realmente preciso levá-la aos freios ou ao soltar o pé. A traseira vai se mover gentilmente, mas não é muito estável. Isso é realmente ótimo. Vamos continuar com os pequenos zigue-zagues, continuamos a subir. Freia muito bem, podemos fazer frenagens progressivas. O volante é um pouco grande. Como eu estava dizendo, talvez eu ache um pouco grande demais. Como eu disse, eu que tenho mãos grandes, talvez as pessoas com características físicas menores, o buraco pode ser um pouco grande. E justamente como um condutor esportivo, eu gosto de ter um pouco de finesse. Por exemplo, os volantes Borges, isso é ideal. E antes de que se divertir, isso segura bem. O que é que segura bem? O que é que segura bem? Eu adoro. Francamente, está um pouco úmido aqui. Cuidado com tudo desconectado. Permaneça. Super saudável. Uma ótima pegada. Bonito. Brinquedo, bravo. Alpine, sinceramente, bravo Alpine. Por outro lado, nas montanhas, a regeneração máxima faz todo o sentido. Porque, por exemplo, eu acelero, alivio um pouco, eu jogo o quê? Mas que meu pedal do acelerador para antecipar as curvas é o meu sistema de posicionamento global, eu antecipo, hop, eu desacelero, eu acelero. E eu posso brincar assim também, pelo prazer e até mesmo para uma estação diária e brincar com a recuperação de energia. Agora subi para 24 kWh. Como não era apenas subida, veremos o que acontecerá na descida. Mas jogando bem, antecipando bem, isso faz com que eu tenha frenagem regenerativa, apenas não pelos meus discos e tempo. Eu aproveito e só tenho que dirigir assim, sem ir muito rápido. E é verdade que é agradável dirigir, mesmo relaxado, especialmente em paisagens magníficas como as que eu tenho bem aqui. É muito, muito bom aqui, o norte de Palma de Mallorca, magnífico. Bom, acabou a diversão, ainda estou no meio da montanha, vou ter que subir, descer, acabou a diversão. Desta vez vou dirigir de maneira normal, portanto a média é de 24 por enquanto, apenas tendo feito a rodovia antes nas proximidades. Mais é subir do que 4,5, eu não acho isso absurdo, divertindo-se tanto. Então, vamos descer. Vamos tentar não consumir demais desta vez, brincar um pouco com a recuperação, etc. Na montanha, com os carros elétricos, podemos recuperar a energia ao descer. Ainda precisamos subir de volta ao topo da crista para descermos novamente, mas as estradas são super legais e o chassi incrível. Enfim, vou retomar para fazer um pequeno resumo sobre o consumo depois que eu descer da montanha e talvez fazer um pequeno trecho em um ritmo mais urbano. Para ver como fica o consumo diário, vou mostrar tudo, inclusive um almoço, como faríamos normalmente. Controle, então, para o controle do nosso esporte, pé no freio, pé no gás, é preciso apertar o botão. Aqui no Vertec, isso inicia o controle de 0 a 100. E chegamos a 100. Bom, isso funciona um pouco, é legal. O som, infelizmente, desativa cedo demais, pois é bem engraçado, e principalmente o contador. Quando estou aqui e pressiono este pequeno botão, me faz sentir como se estivesse em um Tesla. Então, o modo luta cruz, e admito que isso é divertido. Podemos fazer isso também porque estamos com o pé no acelerador. E eu, por que não? O que vocês acham? Vocês estão vindo? Vamos fazer um pequeno controle de lançamento. Temos até um modo aqui para testar a partida próxima. Pé no acelerador, no freio. Isso, nosso controle. Vamos lá, começou. Quanto tempo vai levar?
Os pneus estão quentes, 6 segundos e 69. O recorde é de 6 segundos e 4. Então vamos ter que treinar um pouco mais com o meu método de coaching. Isso funciona, digamos que não é ruim, 69 segundos não é extraordinário. Não é uma verdadeira esportiva, uma pequena GTI, vamos dizer. Enfim, GTI é mais injeção. Mas é isso. O que vocês acham? Isso me faz rir. Isso é engraçado. Informações engraçadas. Estou me divertindo um pouco nas estradas desde então e estou aquecendo um pouco os pneus e os freios. 170 graus, 185 na traseira, mais quente atrás. Porque no modo esportivo ele vai pensar o pinça traseira para fazer a carro girar um pouco e brincar um pouco. Mas isso eu mostro novamente em um vídeo de circuito. Mas eu adoro que fechar assim faz o que queremos. E nas frenagens fortes você tem, isso faz a temperatura dos freios subir imediatamente, enormemente. Então, olha aqui, nós a 190 aceleramos, vamos refazer de 100 a 0, frenagem forte, nós realmente aquecemos os freios. 210, 2, 215 e podemos brincar assim o quanto quisermos. Eu adoro. Está completamente noite agora. Cheguei a 50% de bateria, fiz um pouco mais de 100 km, onde não, eu me acendo. Pequeno ambiente noturno, 22,1 kWh ao descer da montanha. Então ela, mesmo se divertindo bastante, tendo empurrado bem, sem olhar para o consumo na autoestrada na hora, realmente, também dirigindo, deixando passar como se não fosse tão absurdo assim, então podemos nos divertir consumindo, vamos dizer corretamente, sem que seja muito abusivo. Em pequenos buracos de montanha, as rodas de montanha são legais porque recuperamos energia na descida. Então, o que vou fazer agora? Vou reiniciar assim e aí vamos pegar uma estrada mais normal. E vou tentar não dirigir a 130 e dirigir a 90, 80. Percorrer um trecho de estrada na cidade, cerca de 58 quilômetros, nos dará uma ideia, mas veremos um pouco mais. O consumo real, bom, então aqui estou eu chegando ao destino onde há muitos outros alpinos. Meu consumo 16,1, então ela aumentou um pouco, eu estava em 15,5 mais ou menos. Porque no final eu fiz alguns testes, vídeos, acelerações de 0 a 100, então eu estava em 15,5, o que é bastante correto, aproximadamente como sua irmã menor, a R5. Mas sabendo que lá eu dirigi um pouco mais devagar, ela consome um pouco mais, eu acho. Devemos estar em 1,5, 2 kWh a mais, na minha opinião, em uso real. Mas não estamos no mesmo lugar, não estamos na mesma temperatura. E finalmente, há muitas coisas que diferem, mas aqui está um pequeno resumo do que eu penso sobre o carro. Com um pouco de sol, tudo isso, quando houver um belo pôr do sol, tudo isso. Então, o que achamos dessa Alpina a 290? É uma Alpina de verdade? Lá não estávamos nos Alpes, mas em estradas de montanha incríveis, o lugar de Palma. E ufa, né, para isso, é um prazer. Pudemos ver que o chassi era realmente bastante incrível. O carro tem ótima estabilidade na estrada. Amanhã teremos um circuito e farei outro vídeo dedicado para vocês. O objetivo era principalmente testar o funcionamento na vida real e na estrada, pois apenas circuito não é necessariamente interessante. E eu acho que a maioria dos proprietários não irão para o circuito com este carro. Caso contrário, compre um verdadeiro A110. Na minha opinião, é muito mais divertido e agradável para o dia a dia na estrada, essas propulsões, etc. Ela tem um visual e um chassi incríveis. O consumo é um pouco maior que um R5, mas este não era o melhor lugar para falar sobre isso, considerando estas estradas onde queremos nos divertir com o carro. Se te interessar, me avise e pegarei este Alpine a 290 por mais tempo. No final, será isso. O novo Mini Cooper pequeno, é isso? Já que custa mais ou menos o mesmo preço? Como mencionei no vídeo do Mini Cooper, eu já havia testado isso antes, mas agora, claramente, na verdade, se fosse para escolher, eu preferiria essa porque ela é tão potente, está no mesmo preço, tem um visual legal, é francês, é um pequeno plus, porque eu sei que na França gostamos dos nossos produtos franceses. O nome Alpine é também um pouco mais refinado que Mini. Mas para mim, o principal é que esta é bem confortável, apesar da suspensão esportiva. Ela continua útil no cotidiano e não é muito exagerada. Acredito que eles encontraram o equilíbrio ideal entre esportividade e performance. O som interno dos Vialete é correto, eu esperava mais, mas é bastante bom. E principalmente essa aparência, porque muitas vezes é a aparência que decide as pessoas quando compram um carro. Então, você se renderia a essa pequena versão do Alpine A290 ou simplesmente preferiria o R5, a irmãzinha, que é um pouco menos esportiva? Mas a pergunta que também me intriga é:
Como proprietário de um Alpine A110, você se renderia a este Alpine A290? Ou mesmo o A390 que será lançado no próximo ano? 100% elétrico, mais potente, bateria maior, mais familiar. Bem, aqui, de um lado, podemos colocar pessoas atrás também. É um pouco apertado, mas é o pequeno lado que eu criticaria. Mas quando compramos, é mais quando estamos só nós dois. É o carro do dia a dia para ir trabalhar e até como carro de serviço, por que não? Porque de um lado ainda é apenas um R5 um pouco enfeitado. Bom, se você gostou do vídeo, um pequeno like azul assim, não hesite em se inscrever. Então, vejo vocês em breve. Para futuros testes, não hesite em assistir ao vídeo no circuito. Vai ser divertido?